O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Terceira parte, capítulo 9. Lei da Igualdade. Igualdade natural. 803. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, os espíritos encarnados e desencarnados tendem para o mesmo objetivo e Deus fez suas leis para todos. Quando vocês dizem, o sol brilha para todos, estão dizendo uma verdade maior e mais abrangente do que imaginam. Comentário de Kardec. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum dos homens, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Desigualdades das aptidões. 804. Por que Deus não concedeu a todos os homens as mesmas aptidões? Deus criou todos os espíritos iguais. Entretanto, aqueles que tiveram um número maior de encarnações são mais experientes. Assim, a diferença entre eles está na desigualdade da experiência adquirida e na vontade com que trabalham, vontade esta que constitui o livre-arbítrio. É por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que outros, o que lhes garante aptidões diversas. A variedade de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para a execução dos projetos da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não pode ou não sabe fazer, o outro faz. É assim que todos têm um papel útil a desempenhar. Além disso, como todos os mundos são solidários entre si, é necessário que habitantes de mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do seu, venham habitá-lo para dar-lhes os exemplos. Ver pergunta número 361. 805. Ao passar de um mundo superior a um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades já adquiridas? Sim, já dissemos que o espírito que progrediu não retrocede. Ele pode escolher, antes de encarnar, um corpo físico mais grosseiro ou uma posição mais precária do que aquelas que já teve, mas sempre para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Ver pergunta número 180. Comentário de Kardec. Assim, a diversidade das aptidões que existem entre os homens não tem relação com a natureza íntima de sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento que cada um já alcançou como espírito durante as várias encarnações. Portanto, Deus não criou a desigualdade das faculdades ou aptidões, mas permitiu que espíritos com diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar no progresso dos mais atrasados. Também permitiu esse contato para que os homens, tendo necessidade uns dos outros, compreendam e pratiquem a lei da caridade que deve uni-los. Desigualdades sociais. 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não, a desigualdade das condições sociais é obra do homem e não de Deus. 806-A. Essa desigualdade social desaparecerá um dia? Somente as leis de Deus são eternas. Não vem a desigualdade social diminuir pouco a pouco todos os dias? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar,
restando apenas a desigualdade do merecimento. Chegará o dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se olharão mais levando em conta a maior ou menor pureza do sangue. Apenas o espírito pode ser mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. 807. O que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para, em benefício próprio, oprimirem os que lhes são inferiores? Esses merecem a condenação. Pobres infelizes, serão também oprimidos e sofrerão, em encarnações futuras, tudo o que fizeram os outros sofrer. Ver perguntas número 273 e 684. Desigualdade das riquezas. 808. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das aptidões, que dá a uns mais meios de adquirir bens do que a outros? Sim e não. O que você me diz da astúcia e do roubo? 808-A. Entretanto, a riqueza herdada não é fruto de más paixões. O que vocês sabem sobre isso? Busquem a origem de tal riqueza e verão que nem sempre ela é pura. Sabem, porventura, se lá no princípio ela não foi fruto de um roubo ou de uma injustiça? Mas, mesmo sem falar da sua origem, que pode ser má, acreditam que a cobiça de bens, ainda que adquiridos honestamente, que os desejos secretos de possuí-los o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? É isso o que Deus julga, e eu asseguro que o seu julgamento é mais severo que o dos homens. 809. Se uma riqueza foi mal adquirida em sua origem, os que a herdam mais tarde serão responsáveis por esse fato? Certamente, eles não serão responsáveis pelo mal que seus antecessores praticaram, principalmente se ignoram o fato. Muitas vezes, um homem recebe a riqueza para ter a oportunidade de reparar uma injustiça. Feliz daquele que compreende isso. Se fizer o reparo em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque, quase sempre, é o desencarnado quem inspira esse procedimento aos herdeiros. 810. Dentro da lei, qualquer um pode dispor de seus bens de maneira mais ou menos justa. Depois da morte, quem assim procede será responsável pelo testamento que deixar? Toda ação produz seus frutos. Os frutos das boas ações são doces, os outros são sempre amargos. Entendam bem isso sempre. 811. É possível distribuir as riquezas de forma absolutamente igual para todos? Alguma vez isso já foi feito? Não, não é possível distribuir a riqueza de forma igual para todos. A diferença das aptidões e do caráter existente entre os homens não permite essa igualdade. 811-A. No entanto, existem pessoas que acreditam que a divisão das riquezas de forma igualitária seria a solução para os males da sociedade. O que pensar sobre isso? São pessoas ambiciosas e invejosas. Elas não compreendem que a igualdade com que sonham seria logo desfeita pela força das circunstâncias. Combate primeiro o egoísmo, que é a chaga da sua sociedade, ao invés de correr atrás de fantasias. 812. Uma vez que a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? Não, porque o bem-estar é relativo, e todos podem desfrutar dele, desde que se entendam melhor. O verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo naquilo que gosta e não na execução de trabalhos pelos quais não sinta nenhum prazer.
Como os indivíduos possuem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por ser realizado. O equilíbrio existe em tudo. O homem é quem perturba. 812-A. Será possível que um dia os homens se entendam? Sim, os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. 813. Existem pessoas que caem na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Sim, muitas vezes a sociedade é a causa principal dessas situações, conforme já dissemos. Aliás, não é a sociedade quem deve cuidar da educação moral de seus membros? Quase sempre é a má educação que desvirtua o julgamento dessas pessoas, em vez de reprimir suas tendências perniciosas. Ver pergunta número 685. Provas da riqueza e da miséria. 814. Por que Deus concedeu a riqueza e o poder a uns e a miséria a outros? Para experimentar cada um de modo diferente. Aliás, como já sabem, são os próprios espíritos que escolhem suas provas antes de reencarnar e, ao realizá-las, com frequência, fracassam. 815. Qual das duas provas é a mais perigosa para o homem? A riqueza ou a miséria? Tanto a riqueza quanto a miséria são perigosas. A miséria provoca as queixas contra Deus. A riqueza estimula todos os excessos. 816. Se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais recursos para fazer o bem? Sim, dispõe, mas é justamente o que ele nem sempre faz, porque torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele julga nunca ter o suficiente para si mesmo. Comentário de Kardec. Nesse mundo, a posição social elevada e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a miséria. Quanto mais rico e poderoso for o homem, mais obrigações ele tem a cumprir, e maiores são os seus recursos para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ver pergunta número 266. Observações. Resignação. É o ato de se submeter à vontade de Deus e aceitar pacientemente o que nos acontece, sem reclamar, apenas conformando-se. Camelo e cabo. A língua hebraica utilizava a mesma palavra para designar camelo e cabo. O cabo era uma corda grossa utilizada para amarrar os navios. Esse cabo era feito com pelos do camelo. Na tradução, foi utilizado o significado camelo. É bem provável que no pensamento de Jesus estivesse o significado cabo, pois este é, pelo menos, bem mais compreensível. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e possuem os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a condição de distinguir entre o bem e o mal e a capacidade de progredir? 818. De onde vem a inferioridade moral da mulher em alguns países? Vem do domínio injusto e cruel que o homem exerce sobre ela. Esse domínio é o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza.
Entre os homens moralmente pouco avançados, a força faz o direito. 819. Por que a mulher é fisicamente mais fraca que o homem? Qual a razão disso? Para que a mulher possa assumir funções diferenciadas e especiais. Cabe ao homem, por ser mais forte, executar os trabalhos mais rudes, e à mulher, os trabalhos mais leves. Entretanto, ambos devem se ajudar mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amarguras. 820. A fraqueza física da mulher não coloca naturalmente sobre a dependência do homem? Se Deus deu a força para uns, foi para que eles protegessem o fraco e não para que o escravizassem. Comentário de Kardec. Deus adequou a organização física de cada ser às funções que lhe cumpre desempenhar. Quando ele deu à mulher uma força física menor, deu-lhe ao mesmo tempo uma sensibilidade muito maior, relacionada com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. 821. As funções que a natureza destina às mulheres são tão importantes quanto as que destina aos homens? Sim, e até maiores. É a mulher que dá ao homem as primeiras noções da vida. 822. Sendo os homens iguais perante a lei de Deus, deveriam ser também iguais perante as leis humanas? O primeiro princípio da justiça é este: não façam aos outros o que não gostariam que os outros fizessem a vocês. 822-A. Sendo assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve estabelecer a igualdade entre os direitos do homem e da mulher? Igualdade de direitos, sim. De funções, não. É necessário que cada um tenha um lugar definido. O homem deve se ocupar com as coisas que estão fora do lar e a mulher com as coisas que estão dentro, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser imparcial, deve dar os mesmos direitos aos homens e às mulheres. Qualquer privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização, ao passo que a sua escravidão marcha para a barbárie. Aliás, os sexos existem apenas no corpo físico, uma vez que os espíritos podem encarnar tanto como homem ou como mulher, pois não há nenhuma diferença entre eles sobre esse aspecto. Sendo assim, devem desfrutar dos mesmos direitos. Igualdade perante a morte. 823. De onde vem o desejo do homem de perpetuar sua memória através de monumentos fúnebres? Vem do último ato de orgulho. 823-A. Mas, na maioria das vezes, a suntuosidade dos monumentos fúnebres se deve mais aos parentes, que desejam honrar a sua memória, do que ao próprio falecido. Neste caso, continua existindo o orgulho? Neste caso, o orgulho é dos parentes que desejam glorificar a si mesmos. Nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas pelo amor próprio, pela consideração que os parentes dão à opinião do mundo e para ostentar sua riqueza. Acreditam que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, porque este só pode colocar uma singela flor em sua sepultura? Acreditam que o mármore faça com que aquele que foi útil na terra não seja esquecido? 824. Os espíritos reprovam de modo absoluto a pompa dos funerais? Não, quando ela tem por objetivo honrar a memória de um homem de bem.
Ela é justa e serve como um bom exemplo. Comentário de Kardec: o túmulo é o local de encontro de todos os homens. Nele terminam definitivamente todas as diferenças humanas. É em vão que o rico tenta perpetuar sua memória através de monumentos grandiosos. O tempo os destruirá, assim como fez com seu próprio corpo físico. A natureza quer que seja dessa forma. A lembrança de suas boas e más ações será mais duradoura do que o seu túmulo. A pompa dos funerais não o limpará de seus defeitos e não o fará subir um único degrau na hierarquia espiritual. Ver pergunta número 320 e seguintes.